No dia 21 de abril de 2025, a morte do Papa Francisco aos 88 anos gerou comoção mundial. Segundo o Vaticano, ele faleceu após complicações de uma pneumonia. Mas, para muitos teóricos, esse não foi apenas o fim de um pontificado, e sim o início de algo muito maior. Conspiracionistas apontam que essa morte pode estar diretamente ligada a antigas profecias, que falam sobre o último Papa e o surgimento do falso profeta descrito no livro do Apocalipse. Entre essas vozes está Daniel Mastral, escritor e ex-satanista, conhecido por denunciar temas ligados ao ocultismo e à espiritualidade nos bastidores da religião. Um ano antes da morte do Papa, Mastral foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A versão oficial é de suicídio, mas há quem diga que ele estaria prestes a divulgar informações envolvendo o Vaticano e profecias do fim dos tempos. Coincidência ou não, sua morte acendeu um alerta entre os que estudam escatologia e conspirações religiosas. E agora, com a cadeira papal vaga, surge a pergunta: quem será o próximo Papa? E mais importante, ele será apenas um novo líder espiritual? Ou, como acreditam alguns, será o homem que vai preparar o mundo para a chegada do Anticristo? Seja bem-vindo ao canal Fatos Incríveis. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. O termo falso profeta é frequentemente usado em contextos religiosos, especialmente no cristianismo, para se referir a alguém que afirma ser um mensageiro de Deus ou um líder espiritual, mas cujos ensinamentos ou ações são considerados enganosos ou contrários à verdade espiritual. Esse conceito aparece em várias partes da Bíblia, como no livro de Mateus, onde Jesus adverte sobre a vinda de falsos profetas que tentarão enganar as pessoas. Os falsos profetas são descritos como pessoas que usam a fé e a autoridade religiosa para manipular os outros, frequentemente com o intuito de ganhar poder, riqueza ou seguidores. Eles podem pregar doutrinas distorcidas, enganosas ou até mesmo perigosas. No livro de Apocalipse, por exemplo, é mencionado que falsos profetas terão um papel importante nos tempos finais, associados a práticas de engano e destruição. Essas descrições de engano e manipulação espiritual, tão presentes nas Escrituras, se tornam ainda mais relevantes quando consideramos as teorias que cercam o papado nos dias atuais. Diversos estudiosos e místicos ao longo dos séculos afirmaram que o papado teria um papel central nos acontecimentos do fim dos tempos. E, com a morte do Papa Francisco, muitos acreditam que estamos vendo, diante dos nossos olhos, o cumprimento de profecias antigas. Uma das mais citadas é a profecia de São Malaquias, escrita no século XII. Segundo ela, haveria uma lista com 112 papas até o fim do mundo. O último da lista seria chamado de Petrus Romanus, Pedro, o Romano, e reinaria em meio à destruição da Igreja e do planeta. Coincidência ou não, o Papa Francisco foi o 266º Papa, o último nome da lista antes da chegada desse suposto Papa final. Outro ponto curioso que tem sido levantado por teóricos é o número 266. Em círculos ocultistas e de numerologia bíblica, alguns afirmam que o 266 pode remeter a códigos escondidos. Há quem relacione esse número à expressão latina Synagoga Satanae, ou seja, a sinagoga de Satanás, mencionada no livro do Apocalipse. Seria apenas coincidência que justamente o 266º Papa seja considerado por muitos como o último? E não para por aí. O livro do Apocalipse, no capítulo 17, fala sobre 7 reis, sendo que 5 já caíram, um ainda existe e outro virá por pouco tempo. O 8º, segundo o texto, pertence aos 7 e caminha para a destruição. Alguns intérpretes apontam esse 8º rei como uma figura religiosa com enorme poder, e muitos teóricos afirmam que seria justamente o próximo Papa. Daniel Mastral, antes de sua morte, já havia declarado que o novo pontífice poderia ser um falso profeta, alguém carismático, mas que levaria milhões ao engano, unindo religiões sob uma falsa paz e abrindo caminho para a figura do Anticristo. Diante de tantos sinais, fica o questionamento: essas profecias estão mesmo se cumprindo diante dos nossos olhos? Ou tudo não passa de interpretações exageradas em momentos de crise? E falando em profecias, ou melhor, previsões, o nome de Nostradamus volta a ganhar destaque. O astrólogo francês previu a morte de um pontífice muito idoso e o enfraquecimento da Igreja.
Com a morte do Papa Francisco aos 88 anos, muitos estudiosos interpretam essa quadra como mais uma realização de suas visões. Nostradamus escreveu: "Dele se dirá que enfraquece seu trono, mas permanecerá sentado por muito tempo e em atividade mordaz." Outra previsão aponta para a chegada de um novo líder, um jovem de pele escura, que, com a ajuda de um grande rei, entregaria a bolsa, símbolo de poder, a alguém de cor vermelha. A interpretação mais comum associa essa figura ao próximo Papa, possivelmente ligado a eventos de grande impacto global. Esses escritos, somados aos conflitos e às crises já previstos por Nostradamus para 2025, reforçam a crença de que estamos vivendo um período de profundas mudanças espirituais e geopolíticas. Para muitos teóricos, o palco está montado e o próximo ato já começou. Então, ele é o sétimo. Então tá para vir o oitavo. Tá para vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Tá. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, Não, que o vai próximo, vir. o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Você acabou de ver um trecho da entrevista do ex-satanista Daniel Mastral no podcast Inteligência LTDA. Independentemente das crenças de cada um, é impossível ignorar o peso das palavras. Quando alguém que passou por experiências tão incomuns descreve sinais tão alinhados com o que vivemos hoje, a dúvida inevitavelmente surge. Será tudo apenas coincidência? Ou estamos à beira de algo muito maior? Algo que há séculos vem sendo anunciado. E o que mais chama a atenção é o cenário global atual. Crises sucessivas, conflitos sem fim, instabilidade política, colapsos econômicos, uma população sedenta por paz, segurança e direção. É nesse contexto frágil e caótico que, segundo diversas interpretações proféticas, surgiria uma figura carismática, com promessas de união e soluções globais: o Anticristo. Mas talvez o mais perturbador não seja a chegada dele, e sim quem o apoia. Relatos e profecias apontam para um líder religioso que não apenas o recebe, mas o valida diante do mundo. Uma figura que representa fé, mas que estaria a serviço do engano. O chamado falso profeta. Com a morte recente do Papa Francisco, cresce a expectativa em torno do próximo pontífice. Estaríamos prestes a ver esse personagem emergir? O Vaticano se tornaria o centro de um novo capítulo profético? As perguntas ficam no ar. Os sinais continuam se acumulando. E mesmo sem respostas definitivas, o alerta está lançado. Porque se o engano realmente vier travestido de luz, reconhecer a verdade será o maior desafio da humanidade.